a mulher tão admirada como qualquer um que necessita de água viva, que possa beber eternamente e nunca sentir sede, ela demonstra a sua sede a Jesus. Assim como o amado, assim como eu, tem a necessidade tremenda e extrema de demonstrarmos a nossa sede a Jesus. Queira ou não você sedento, queira ou não eu sou sedento. Nós somos famintos da palavra de Deus. Nós somos sedentos do Espírito Santo. O Espírito Santo, o Espírito que vem em Jesus, que está em Jesus. Se nós dele bebermos, jamais sentiremos sede. A palavra de Deus que há em Cristo Jesus, se dela nós comermos, jamais sentiremos fome, porque a palavra sacia a nossa fome. O Espírito Santo sacia a nossa sede. Por isso Jesus vai dizer: a água que há em mim, se alguém beber dela, jamais sentirá sede. A mulher disse: preciso dessa água, dê-me de beber. Assim como você e eu temos a necessidade de beber da água de Jesus, de beber da fonte de Jesus. Só que há necessidade também de trazer uma abertura. Temos que dizer a Jesus: Jesus, preciso dessa água. E Ele vai nos dizer o que é que está a faltar em nós para Ele nos conceder essa água. A água aqui, neste contexto, refere-se ao Espírito Santo. O Espírito Santo de Cristo Jesus é que Ele diz: a água que de mim existe, se alguém beber jamais sentirá sede. É o Espírito que nos complementa. É o Espírito que nos fortalece. É o Espírito que nos aviva e nos vivifica. A mulher diz: eu preciso dessa água. Eu sinto que tenho sede dessa água. E Jesus vai lhe dizer de que traga o seu marido. Jesus percebeu algum vazio naquela mulher. Jesus percebeu alguma fragilidade naquela mulher. Aquela mulher era uma mulher que era casada de homem para homem. Aquela mulher era uma mulher que vivia com tantos maridos. Teve este marido, teve este marido, teve aquele marido. Era uma falta que Jesus encontrou naquela mulher. Era uma fragilidade que Jesus encontrou naquela mulher. Jesus disse: eu posso te dar essa água, mas não posso te dar porque falta alguma coisa em você. Jesus pode te conceder o Espírito Santo, mas por causa da tua fraqueza em oração, Deus não te concede esse Espírito Santo. Por causa da tua fraqueza em meditação da palavra de Deus, Deus não te concede o Espírito Santo. Por causa da tua fraqueza em obediência à vontade de Deus, Deus não te enche do Espírito Santo. Assim como sentiu vazio naquela mulher de que traga o seu marido. Há necessidade de trazer o seu marido. Deus pode sentir um vazio em você. Eu não sei o que é que tem sido a sua vida, como é que tem sido, o que é que tens feito, como é que tem vivido. Mas Deus está pronto para te dar o Espírito Santo, para te dar a água viva, que quando tomares, jamais sentirás sede, para te dar o pão vivo, que quando comeres, jamais sentirás a fome, mas precisa se prontificar, precisa trazer o seu marido, precisa trazer a sua esposa. Esposa, o marido, neste contexto, representa a fragilidade que alguém carrega e o suprir da necessidade, o suprir, o colmatar dessa fragilidade. A mulher, de forma sincera, confessou, não negou. Ela diz: não tenho marido. Só que havia um problema naquela mulher. O contexto aqui diz que não tenho marido, só que aquela palavra de não ter marido era sincera no entendimento dela. Porque havia um homem que ela terá deixado em casa. Jesus diz: aí falaste verdade, falaste bem, não tens marido. Porque aquele homem que deixaste lá na tua casa, o homem que está contigo lá, não é teu marido. Tiveste 5 maridos, e o que está consigo lá não é teu marido. A mulher lhe foi desvendada toda a sua vida. Ia buscar água talvez para dar de tomar banho aquele homem que estava lá em casa, e ela pensava que talvez estaria a enganar a Jesus de que não tinha marido, e enquanto direto ou indiretamente estavam falando a sua verdade,
Jesus desvendou o mistério. Não tens marido porque tiveste sim. E o que agora tens razão no contexto espiritual se disseres que não tens marido. Uau, muito interessante. Aquela mulher abriu seu coração para Jesus. Aceitou Jesus como profeta. Aceitou Jesus como homem de Deus. Aceitou Jesus como filho de Deus. Aceitou Jesus como Cristo. Foi anunciar para a cidade de Sicar. Foi espalhar o evangelho para toda Samaria. A Bíblia diz que ela foi na aldeia, começou a espalhar. Venham, lá deixei lá no poço um homem que revelou toda a minha vida, que conhece toda a minha história. Eu vejo que este homem é um profeta. Vamos ver, vamos sentir. Ouçam o que ele disse para mim. A Bíblia nos conta que a mulher foi ouvida. Nós temos que entender uma coisa. No Antigo Testamento, na Antiguidade, há muito tempo, a mulher não tinha voz. Razão pela qual na nossa atualidade luta-se mais por direitos iguais, luta-se mais por liberdade de expressão, mas na Antiguidade a mulher não tinha liberdade de se expressar diante das pessoas. O testemunho da mulher não era válido. A mulher mesmo assim teve ousadia e coragem de testemunhar a respeito de Jesus. Mulher era frágil, mulher não podia ser escutada, mas aquela mulher teve toda a coragem e foi escutada, foi pegue de que vamos ver, vamos ouvir o que ela está aqui de forma ousada a nos informar, a nos falar. A Bíblia diz que todo o povo saiu ao encontro daquele homem do qual a mulher estava a falar. Quando chegaram, encontraram-se com Jesus, começaram a conversar com Jesus. Jesus passou a se revelar. Jesus passou a ensinar a palavra de Deus. Jesus passou a todo aquele povo a instruir na verdade, na vontade de Deus. A Bíblia nos conta que aqueles homens acreditaram em Jesus. Aceitaram Jesus assim como você e eu temos que aceitar a Jesus. Se você ainda não aceitou a Cristo como seu Senhor e Salvador, por mais que não seja no testemunho daquela mulher, pelo menos tenha em conta o meu testemunho de que Jesus é realidade, é água viva. Jesus é o pão vivo que desce do céu. Quem comer em Jesus, que é a sua palavra, quem receber a Jesus, jamais morrerá, ainda que mora, vai ressuscitar. Por isso, os homens disseram, nós agora não acreditamos porque você, mulher, nos falou. Estamos a acreditar nesse Jesus porque lhe ouvimos com nossos próprios ouvidos, porque vimos com nossos próprios olhos. Assim termina a história. Muitos homens se convertem por causa da mulher de Samaria. E outra coisa que nos chama bastante atenção é o versículo 24, quando Jesus continua a conversar com aquela mulher e discute-se a questão de adoração. A mulher diz, vocês dizem que é neste monte que deve-se adorar, os nossos pais adoram aqui, vocês dizem que deve-se adorar em Jerusalém, enquanto que os nossos pais adoraram aqui. Jesus diz, olha, aqui não interessa a questão da adoração, porque havia dois pontos essenciais que discutia a mulher com Jesus. Primeiro ponto, a questão de relacionamento entre os judeus e os samaritanos. E Jesus abateu esse pensamento, essa ideia. Disse, olha, comigo não há judeu, nem grego, nem nada. Jesus arrebata isso, de que se você soubesse a quem está a te pedir água, seria você a lhe pedir. E outra coisa, outra ideia, é essa questão de adoração. Eram pontos essenciais que brigavam os samaritanos e os judeus. Vocês adoram em Jerusalém. Dizem que é lá que deve existir o templo. Nós adoramos neste monte porque nossos pais adoravam neste monte. Jesus disse, olha, aqui a questão da adoração não é nem neste monte, não é nem em Jerusalém. Eu agora quero te dizer, eis que já é chegada a hora. Chegará a hora e já chegou a hora
em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorar Deus em espírito e em verdade significa abrir o seu coração para Deus. Isso significa que o lugar da adoração não tem tanto impacto, não tem tanto interesse. O que tem tanto interesse é o seu coração. Porque mais que um altar físico, o seu coração é um altar espiritual. É aqui onde se levanta a adoração a Deus. É aqui onde se levanta a obediência à vontade de Deus. É aqui onde se vê os verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. Então, esta mensagem que era para podermos partilhar e mesmo continuar a reiterar da necessidade de buscarmos a face de Deus, da necessidade de nos mantermos firmes na presença de Deus, porque só Jesus, Ele que é a água viva, a fonte da água viva. Se queremos ser cheios do Espírito Santo, é Jesus. Se queremos ser cheios da sabedoria, tudo aponta para Jesus. Se queremos ser cheios da graça divina, só Jesus. Única solução. Mas é importante buscá-lo com todo o coração. Porque a Bíblia diz, Jeremias, de que buscar-me-eis e me achareis se me buscardes de todo o coração. Importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade, não em falsidade. Não adora a Deus porque queres comida. Não adora a Deus porque queres dinheiro. Não busca a face de Deus porque queres casamento. Não busca a face de Deus porque queres algum benefício, porque alguma coisa. Busque a face de Deus de forma genuína, abrindo o seu coração em espírito e em verdade. Seja como a mulher samaritana, que foi anunciar o Evangelho, que foi anunciar a palavra de Deus, abriu seu coração para receber a mensagem de Cristo. Amém? Vamos colocar em pé.